Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais um momento na leitura da palavra do Senhor. Aleluia. E hoje estaremos meditando nos Salmos 123, 124 e 125. E também em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos iniciar nossa leitura. Salmo 123. Pedido de misericórdia. Ó Senhor Deus, levanto os olhos a ti, que tens o trono no céu. Como o escravo depende do seu dono, e como a escrava depende das suas donas, assim olhamos para ti, ó Senhor nosso Deus. Esperamos que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, ó Senhor. Tem compaixão, pois somos tratados com muito desprezo. Somos sempre desprezados pelos ricos, e os orgulhosos zombam de nós. Salmo 124. Deus, o Salvador do seu povo. Canção de Davi. Que teria acontecido se o Senhor não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. O povo responde: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, ele nos teriam engolido vivo, pois furiosos se voltaram contra nós. As águas nos terias levado para longe, e a enchente nos teria coberto, e teria morrido afogado na correnteza violenta. Demos graça ao Senhor, que não nos deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como o passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor, Deus que fez o céu e a terra. Salmo 125. A segurança do povo de Deus. Aqueles que confiam em Deus o Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. E se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. O Senhor Deus é bondoso para aqueles que são bons, aos teus mandamentos, para aqueles que são bons e para os que obedecem aos teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos, e que a paz esteja com o povo de Israel. 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 18. Conselhos contra a adoração de ídolos. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam a mesma bebida espiritual, pois bebia daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nós servir de exemplo para nós não querermos coisas má como eles quiseram, nem adorarmos ídolo como alguns deles adoraram. Como diz as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num dia só. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles,
e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, assim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servir de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentaram. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentação que você não tem força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-lo, e assim vocês poderão sair dela. Por isso, meus queridos e amigos, fuja da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como com pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Pense no cálice pelo qual damos graça a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice, não estamos tomando parte do sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte do corpo de Cristo? Mesmo sendo muito, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Pense no povo de Israel, aqueles que comer as coisas oferecidas em sacrifício, tornam parte junto do sacrifício que é oferecido a Deus no altar. E essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus em Cristo possa vos abençoar em um nome de Jesus.